Olá, seja muito bem-vindo a essa live de estudo bíblico da Palavra de Deus. Nós estamos aqui reunidos em torno do nome de Jesus para estudar acerca da armadura do Espírito, que está lá em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Seja muito bem-vindo nessa noite, que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame sobre a tua vida chuva de bênçãos e que nós possamos, no nome de Jesus, receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem reservado para nós, tudo aquilo que Ele tem preparado para nós nessa noite. O Senhor tem maravilhas preparadas para nós, Ele tem falado conosco nesses dias, Ele tem nos abençoado ricamente através da Sua palavra, e eu tenho certeza que o Senhor fará ainda mais na tua vida a partir desse estudo. Temos sido abençoados pelo Senhor nesses dias, e eu creio que o Senhor fará ainda mais na nossa vida se nós abrirmos o nosso coração e deixarmos que o Espírito Santo opere na nossa vida. Amém? Então eu convido você a orar nesse momento. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse dia, pedir ao Espírito Santo que possa estar nos abençoando, através desse estudo, no nome de Jesus. Amém? Pai amado, Pai querido, eu quero te dar graças, Senhor, por esse dia que o Senhor nos preparou. Senhor, tantas lutas, tantas adversidades, tantas coisas pelas quais nós passamos, Senhor, mas até aqui o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, Pai. Antes de mais nada, eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados, por pensamentos, por palavras, por atos, nos quais nós não vigiamos, Senhor, e permitimos que o mal vencesse, Senhor, em algum momento, Pai. Eu te peço a Tua graça, a Tua misericórdia, que Tu nos ajude a levantar novamente. Pega pela nossa mão, Senhor, nos ajuda a levantar nesse momento, porque não queremos ficar caídos, queremos andar contigo em justiça, Senhor. Queremos caminhar em justiça contigo, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço que nessa noite o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a seguir em frente, a caminhar, Pai. E que a Tua palavra nessa noite nos ajude ainda mais, para que nós possamos, Senhor, nos levantar e seguir em frente, e não retroceder, Pai. Eu te peço essa bênção nessa noite, que o Senhor abençoe cada pessoa que entrar nessa live, cada pessoa que assistir essa live, seja por quanto tempo for, que o Senhor abençoe, Pai. E que em nome de Jesus a Tua palavra cumpra o propósito para o qual ela for enviada, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, pais aí, os irmãos que já estão presentes aí, os amados irmãos aí, o Dedé, Marcone, Lidiane, Wagner, o Everson, Maria Francisca e todos aqueles outros que entrarem aí. Sejam muito bem-vindos a essa live de estudo bíblico. Nós estamos estudando aí Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 18, tá? Mas, antes de nós começarmos a ler Efésios 6, eu queria convidar você, antes de mais nada, se você tem a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, pega o seu papel, caneta, para você poder anotar as referências, que serão mencionadas aqui, para que você não perca nada, para que você possa acompanhar direitinho e depois conferir as escrituras, tá? Na sua casa. Eu quero ler novamente com você um versículo que é muito importante, muito importante. Talvez hoje você esteja aqui assistindo essa live pensando assim: nossa, mas eu sou tão pecador, eu sou tão falho, eu vacilei tanto hoje, eu falei besteira, eu não vigiei. Paz, Everson, Deus te abençoe. Márcia, Deus te abençoe, Márcia. Talvez você esteja pensando assim: poxa, eu fiz tanta coisa errada. Oi, Nova Plenitude, boa noite, paz seja contigo. E você esteja se sentindo mal, talvez, para chegar diante do Senhor e pedir a Ele bênção, pedir para que Ele revele a palavra dEle para você. Mas eu quero ler esse versículo aqui para você, de Romanos 6, 22. Leia comigo se você tiver a sua Bíblia aí na sua casa. Diz assim: agora, porém, estão livres do poder do pecado
e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Você não é mais escravo do pecado. Se você caiu em algum pecado, se você porventura vacilou hoje, falou alguma coisa que não devia, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele te ama, Ele pega pela tua mão agora e Ele te levanta e te coloca de pé. Não fica prostrado, não abaixa a cabeça achando que Deus não quer mais saber de mim porque eu vacilei, eu pequei, né? Não, creia que o Senhor é contigo. Amém, Wagner? A gente vai orar por você também, tá? O pessoal tá aí anotando, o André, o Marconi, o pessoal tá aí anotando os pedidos e vamos orar por você também no final, tá bom? E depois também a gente continua orando. Então creia que o Senhor é contigo, tá? Não abaixa a cabeça, não desista. O Senhor te ama e Ele quer ver você de pé, amém? Então, vamos seguir adiante hoje falando a respeito de algo muito importante, que é acerca do escudo da fé. Mas antes de falar do escudo da fé, eu quero relembrar para você o que nós vimos ontem, tá? Nós falamos ontem sobre calçar a terceira etapa da armadura do Espírito, que é calçar os pés com a boa notícia da paz, né? Ele diz que em algumas versões está lá escrito calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, né? Então, entenda o que significa isso. Calçar os pés é uma medida que a gente toma em relação a caminhar, a correr, não é verdade? E que nos lembra que a vida cristã ela é uma corrida. Tá? Quando você vai sair de casa ou quando você vai fazer uma corrida ou uma caminhada, você não vai descalço, você calça um tênis, você calça um sapato, né, apropriado para aquilo. Então, o Senhor, através de Paulo, está nos orientando que nós devemos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, a boa notícia de paz, tá? Para correr essa carreira que foi proposta para nós e não retroceder. A gente não pode voltar atrás e nem ficar parado. A gente tem que ir em frente. Se você tem sido tentado a voltar atrás ou a ficar parado, o Senhor te chama para seguir em frente, para avançar, tá? Mas nós devemos avançar em um objetivo. E qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Qual a direção? É de sermos transformados à imagem de Cristo. A carreira que está proposta para você e para mim é essa transformação, é esse processo que o Senhor está fazendo na sua vida de transformar você à imagem de Jesus. Esse é o propósito que está descrito pelo Senhor, de que Ele quer transformar a todos nós à imagem e semelhança do seu Filho. Formar uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o objetivo do Senhor para a humanidade, para mim e para você. Então essa é a carreira, tá? E ser transformado à imagem e semelhança de Jesus implica em muitas coisas, tá? Andar como Ele andou, viver como Ele viveu, amar como Ele amou e realizar as mesmas obras que Ele realizou e ainda mais. Então, esse processo de transformação à imagem do Senhor Jesus Cristo fará com que você realize as mesmas obras que Ele realizou e ainda mais, que você fale como Ele, que você ande como Ele, que você se relacione com as pessoas como Ele, que você ame ao próximo como Ele amou. É esse o processo que o Senhor está fazendo na tua vida e essa é a carreira que nós temos que cumprir. Alcançar o final da nossa vida o mais parecidos com Jesus possível. Amém? Então, nessa carreira que está proposta para nós, vão surgir alguns obstáculos. O primeiro é o quê? O de achar que para isso você precisa cumprir uma série de regras, que é a prática da lei. Os judeus pensavam assim e muita gente ainda pensa assim, tá? Que nós precisamos cumprir uma série de regrinhas para continuar andando com Deus e invalidando o sacrifício de Cristo na cruz.
além de tornar a vida muito pesada. Porque quando a gente vive cumprindo uma série de regrinhas de acordo com uma espécie de código moral, tá? Sem levar em consideração o sacrifício de Cristo na cruz, a gente está invalidando o sacrifício de Cristo. Estamos dizendo, Senhor, o que o Senhor fez na cruz não é suficiente para me salvar. Eu preciso completar a minha salvação. E não é assim que funciona. Nós não cumprimos a lei para sermos salvos. Nós cumprimos a lei porque nós já somos salvos. Você não vive o mandamento porque você precisa viver para ser salvo. Não. Você vive o mandamento por amor ao Senhor, porque Ele já te salvou. É muito diferente. Só que se você entrar por esse caminho de achar que precisa cumprir o mandamento para viver em paz com Deus, você começa a carregar um fardo muito pesado e você invalida o sacrifício de Cristo na cruz. Consequentemente, você desagrada o coração do Senhor. Então a gente precisa se livrar desse peso que é do legalismo, né? De cumprir os mandamentos da lei para ser salvo, para ter paz com Deus. Não, a nossa paz com Deus é garantida pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Amém? Então a gente precisa confiar nisso. E o segundo obstáculo que vai surgir é que os pecados eventuais que vão surgindo na nossa vida são como pedras no caminho, que a gente pisa e que fazem a gente parar. E geralmente são problemas com os nossos relacionamentos, com essa nuvem de testemunhas que está ao nosso redor, como diz Hebreus 12, versículo 1. Todas as pessoas que estão nos rodeando, que estão nos cercando, elas podem ser instrumentos de Satanás. A gente já aprendeu isso, que Satanás pode criar ciladas contra nós, usando pessoas ao nosso redor. Para quê? Para poder fazer a gente cair, apagar o espírito em nossas vidas e travar a nossa caminhada, travar o avanço da transformação da nossa vida à semelhança de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você, talvez, hoje, já tenha sofrido isso. Algum tipo de tentação para discutir, para bater boca, ou com o seu marido, com a sua esposa, ou com o seu vizinho, ou com alguém. Tenha surgido uma tentação para você fazer maledicência, falar mal de alguém. Então esse tipo de pecados, eles vão surgindo. Boa noite, MK, seja bem-vindo. Esses pecados vão surgindo para poder parar a nossa vida. Mas a gente precisa estar calçado com a boa notícia de paz. A boa notícia de paz com Deus, por meio do sacrifício de Cristo, nos livra do peso da lei para a salvação e da acusação ou da culpa pelos nossos pecados. Além de, pela atração, pela gratidão ao Senhor, que o perdão nos traz, nos proteger de cair em pecados. Ou seja, o Evangelho, a notícia de paz, você tem paz com Deus hoje, tá? Essa paz que você tem com Deus, essa tranquilidade que você pode desfrutar de que você agora é justificado pelo sangue de Jesus. Primeiro, ela te livra de você ter que viver pela lei. Segundo, ela te livra da acusação de Satanás contra você. Olha, você é pecador, você é falho, você é culpado. Você pode virar na cara do diabo e do acusador e falar assim: Satanás, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E eu não sou salvo pelo meu mérito, eu sou salvo pelo mérito de Cristo na cruz. E, por último, por esse grande amor que o Senhor manifesta por você e por mim, esse grande amor, sabe o que Ele faz? Ele move o nosso amor em direção a Ele. E aí você percebe que é muito mais fácil você viver o mandamento por amor do que por obrigação pela lei. Então, estar calçado com o Evangelho, a preparação do Evangelho da Paz, faz isso por nós. Além de que
você vai começar a refletir isso no seu testemunho, né? Diante das pessoas, a nuvem de testemunhas, né? Que você foi reconciliado com o Pai. Nossa, olha aquela pessoa ali. As pessoas falando de você, né? Olha aquela pessoa ali, olha aquele irmão, olha aquele irmão. Ele tem uma paz dentro dele, tem uma tranquilidade para viver. Por quê? Porque ele está em paz com Deus. Você pode abrir a boca e falar para essa pessoa: eu tenho tranquilidade para viver porque eu estou em paz com o meu Senhor. O meu Senhor me salvou da condenação da morte, da condenação do inferno. Ele me salvou. E as pessoas vão falar: nossa, Deus realmente ama, Deus realmente existe, e eu quero essa salvação também, eu quero essa paz também. Além disso, você vai se tornar um pacificador, que é alguém que vai transmitir essa paz para outras pessoas. Aonde tiver um relacionamento quebrado e você sabe que é por causa do pecado, você vai lá e vai levar paz para aquela pessoa. Não, meu irmão, por que você vai fazer isso? Porque você é filho de Deus agora. Você deixou de ser criatura e passou a ser filho de Deus. Mateus 5,9 diz o quê? Felizes, né? Bem-aventurados os que promovem a paz, ou os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Aquele que promove a paz, ele é chamado de filho de Deus. Amém? Então você será conhecido como filho de Deus. Bom, e aí, seguindo agora, né, porque o nosso tempo é escasso, seguindo agora para falar sobre o escudo da fé, Paulo nos dá uma orientação que se refere a todos os momentos de conflito, os momentos de tentação, os momentos de cilada que se apresentam diante de nós. Eu quero que você preste muita, mas muita atenção nesse trecho do estudo agora, porque ele é importantíssimo, ele é muito importante. Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 16, diz assim: em todas as situações, levantem o escudo da fé, ou embracem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Em outras versões está escrito os dardos inflamados do maligno. Vou repetir. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Preste atenção. Essa é a única peça da armadura, se você ler lá, que Paulo tem a preocupação de explicar claramente o uso dela. Ela é a única peça. Você levanta o escudo para tal coisa, tá? Porque o restante ele omite. Essa é a única peça. Já parou para observar isso? Por que ele faz isso? Porque se trata de uma proteção contra ataques diferenciados de Satanás contra a sua vida, das hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E esses ataques, eles são tão terríveis que nós devemos estar atentos, porque eles são como flechas de fogo contra você. Flechas de fogo. E o que são flechas de fogo, ou dardos inflamados? Vamos chamar de flechas de fogo. São os problemas da vida? Será? São os problemas da vida que a gente tem? Doença, falta de dinheiro, bateu com o carro, o filho tá com o dente cariado. Será que é isso que são as flechas inflamadas? Os dardos inflamados? Não. Os dardos inflamados ou flechas de fogo não são os problemas em si, tá? Mas são as tentações ou a sugestão do diabo de como você vai reagir aos problemas. Como você reage diante dos problemas que vêm contra você? Quando você fica doente, como é que você reage? Quando você fica sem dinheiro, como é que você reage a esse problema? Quando você está passando por uma dificuldade no seu casamento, como é que você reage? Tem gente que quando está com um problema no casamento vai para o boteco beber, encher a cara.
Tem gente que quando está sem dinheiro, começa a fazer negócios escusos, estranhos. Começa a apelar para o pecado. Tem gente que quando está enfermo, começa a abrir a boca para blasfemar contra Deus. Como você reage diante dos problemas? Tá? As flechas de fogo, elas são tentações para você reagir de maneira errada diante dos problemas. Preste muita atenção nisso. Tem muita gente que cai nesse pecado de agir, de reagir da maneira errada diante dos problemas. O que são as flechas de fogo? Elas são instrumentos de guerra atirados à distância. Eu tenho certeza que você já viu filmes de guerra antigos, ou o que quer que seja, em que o indivíduo pega aquela flecha, né, e acende ela, arco e flecha, vai atirar, né? Só que antes de atirar a flecha, o que ele faz? Ele acende a ponta da flecha e atira aquela flecha pegando fogo. Pum! Isso é uma flecha de fogo. Um dardo inflamado é isso. É aquela flecha que vai pegando fogo para acertar o alvo, tá? E ele acerta alvos à distância, tá? E ele tem a intenção, uma flecha de fogo, ela tem a intenção não somente de ferir ou matar aquela pessoa que vai acertar, mas de promover destruição do corpo que ele atinge e de tudo que tiver ao redor dele. Por quê? Quando a flecha pegando fogo bate na pessoa, além de ferir ou de matar a pessoa, o corpo da pessoa começa a pegar fogo e tudo que está ao redor começa a pegar fogo também. Já parou para pensar nisso? O poder que tem uma flecha de fogo, o que ela pode fazer? Ela não só mata você, mas ela destrói você, destrói o corpo que foi construído em você, o corpo de Cristo que foi construído em você, e ela vai destruindo tudo ao seu redor. Sua família, seus relacionamentos, tudo vai sendo destruído ao seu redor. Olha que loucura isso. E muita gente não presta atenção nisso, tá? Por quê? Antes de destruir você, ela leva você a testemunhar contra o Senhor e contra a sua graça. Lembra que eu falei que a flecha de fogo, ela é uma tentação que vem para fazer você reagir de maneira errada? Quando você está passando por uma luta, uma dificuldade, o diabo está vendo que você está enfermo, ele vai atirar uma flecha de fogo em você. Uau! Ele atira a flecha de fogo. E aí, se pegar em você, você abre a boca e blasfema contra Deus. Ah, eu estou doente porque Deus permitiu que eu ficasse doente, porque Ele não me ama. Deus quer me destruir. Ele me abandonou. Deus não existe. Quanta gente não abre a boca para falar isso? Deus não existe. Eu orei, eu pedi, mas mesmo assim aconteceu tal coisa assim, assim, assim que eu não esperava. Sabe por quê? Porque Deus não existe. Essa pessoa que abre a boca e fala isso, ela foi acertada por uma flecha inflamada, uma flecha de fogo. E aí, todo aquele testemunho de Cristo que foi construído nela começa a pegar fogo, começa a ser destruído. E as pessoas que estão ao redor dela vão ouvir ela falar assim, mas olha, aquele ali não era fulano que era tão crente, olha o que ele está falando. Ele está falando que Deus não existe, que era tudo uma mentira. Ih, rapaz, então eu também não vou acreditar nesse Deus não. Não vou confiar nesse Deus não. Por quê? Ele está falando que Deus não existe. Olha o estrago que começa a acontecer. A pessoa abre a boca, começa a blasfemar, os outros dentro da sua casa começam a entrar no estado de fraqueza também espiritual. Porque ao invés da pessoa demonstrar confiança, ela vai demonstrando o quê? Descrédito para Deus. E todo mundo que está ao redor dela começa a falar assim, é verdade, Deus não existe não.
a destruição começa a afetar todos ao redor. Então a flecha de fogo é algo muito perigoso. O dardo inflamado do diabo é algo muito perigoso, meu irmão. Tá? Ele é um ataque à distância, ou seja, o inimigo está vendo o que você está passando, mas você não está vendo o que ele está armando contra você. Tá? É um ataque surpresa, porque ele vem de longe. Se você vê, talvez você não consiga escapar do ataque dele, nem impedi-lo. Por isso, a necessidade de quê? Do escudo da fé. Para você se proteger, você precisa do escudo da fé. Tá? E o que é o escudo da fé? É uma proteção firmemente baseada, fundada na esperança. Fé aqui é sinônimo de esperança. Escudo da esperança. Escudo da fé, escudo da esperança. Tá? Mas é qualquer esperança? Não. É esperança nas promessas da palavra de Deus. É a esperança de que Deus vai honrar a sua palavra. Mas entenda, até nisso a gente tem que vigiar. A gente vai entender isso daqui a pouco, tá? É não duvidar, é esperança a ponto de não duvidar do caráter de Deus. Não achar que Deus volta atrás naquilo que Ele fala. Não, Deus não volta atrás naquilo que Ele fala. Ele não retrocede. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não retrocede naquilo que Ele fala. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Para entender como é que isso funciona, nós precisamos ir para o maior e melhor exemplo de alguém que embraçou o escudo da esperança, o escudo da fé. E quem poderia ser? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo de alguém que embraçou o escudo da fé. Vamos ver isso? Onde isso aconteceu? No deserto, quando Cristo foi tentado. Lá em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, nós vemos Cristo sendo tentado. Ele foi conduzido, o Espírito Santo permitiu que ele fosse levado ao deserto para ser tentado. Por quê? Porque ele precisava passar por aquilo. Fazia parte do processo. Também para nos mostrar como nós devemos embraçar o escudo da esperança, da fé. Vou ler aqui Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Repare que todas as tentações que o diabo usou contra Cristo visavam destruir o relacionamento dele com o Pai. Percebeu isso? Todas as tentações queriam destruir o relacionamento do Senhor com seu Pai e, consequentemente, acabar com todo o propósito de Deus na vida dele e com o testemunho ao redor.
acabar com tudo. Toda a humanidade e o próprio universo estavam em risco naquele momento. Já parou para pensar? As flechas de fogo, elas têm essa intenção de destruir você e o testemunho do Senhor àqueles que estão ao seu redor. Preste atenção nisso. Vamos à primeira flecha que foi contra o Senhor. Cristo é tentado a transferir o seu coração da vontade do Pai para si próprio, para a sua própria necessidade, para o seu desejo, para a sua preocupação, para os seus interesses. Ele foi tentado a cometer o mesmo pecado de Adão. Transferir do Pai, a vontade do Pai, para si próprio. Será que você e eu não somos tentados também? Não somos tentados também a transferir a vontade de Deus para a nossa própria vontade? Preste atenção nisso. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene. Preste atenção nessa palavra. Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, eu tiro o poder da mão do Pai, eu tiro a autoridade da mão do Pai e eu faço do jeito que eu quero. Eu ordeno, pão se transforme... eu ordeno, pedra se transforme em pão. Mas quem é que tinha e tem até hoje esse poder? Não é o Pai? Cristo também tem, né? O Espírito Santo também tem. Mas naquele momento, quem tinha esse poder? Não era o Pai? Cristo não tinha entregue, né? Não tinha se submetido como homem ao seu Pai. Mas Satanás estava tentando para que ele tomasse das mãos do Pai o poder e ele mesmo fizesse. Mas Cristo colocou a vontade do Pai em primeiro lugar. Mesmo que tivesse que permanecer com fome. Mesmo que ele tivesse que continuar faminto. Porque ele confiava na soberania do Pai e na sua perfeita vontade. Ou seja, ele tinha esperança, certeza, confiança no Pai. E aí ele responde: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ele depositou a sua confiança, a sua esperança, escudo da esperança. Se protegeu com a esperança de que Deus o iria saciar no momento certo. Quantos de nós, quando vem a dificuldade, nós queremos agir por conta própria, tirar a autoridade das mãos do Pai e fazer do jeito que a gente acha certo? Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes eu já fiz isso? Deus está dizendo, permanece assim, faz assim. E você não quer esperar Deus agir. Você vai lá e age na frente de Deus. Você vai lá e faz o que você acha certo. Você vai lá e toma a sua própria decisão. Você foi acertado por uma flecha de fogo e cedeu à tentação, apagou o espírito na sua vida. Deixou de esperar em Deus e passou à frente de Deus. Mas Jesus não fez isso. Ele continuou no lugar dele e entregou ao Pai o seu próprio lugar. A segunda flecha, ele foi tentado a exigir que Deus cumprisse a sua palavra, encurralando Deus, desrespeitando a vontade de Deus, desrespeitando a soberania de Deus, a grandeza de Deus. De que forma? Se você é o Filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, está escrito na Escritura, Ele ordenará aos seus anjos que o protejam.
Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Quanta gente faz isso dentro dos templos, fora do templo? Pega a Bíblia e fala assim, ó, olha Deus, tá aqui, ó, tá dizendo que você fez assim, 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 com fulano lá, porque fulano entregou uma oferta lá atrás, no passado, entregou uma oferta. Então, se eu entregar uma oferta também, o senhor tem que fazer igualzinho para mim, tá? Tá aqui, ó, na tua palavra. Tentando a Deus, encurralando Deus, colocando Deus no canto da parede, colocando Deus contra a parede, como se isso fosse possível. Olha Deus, está escrito aqui, o Senhor tem que fazer, o Senhor é obrigado a fazer. Eu já ouvi isso, gente falar, o Senhor é obrigado a cumprir o que está escrito aqui, em meu favor. Olha só. E olha o que Jesus respondeu para ele. As Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não tente, não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas pessoas têm tentado a Deus? São acertadas por uma flecha de fogo e tentam a Deus. Lembra que eu falei? É a maneira como você reage a um problema. A Bíblia fala que Deus cura? Sim, Deus cura. E aí a pessoa abre o bocão para Deus e fala assim, se a Bíblia está dizendo que o Senhor cura, o Senhor tem que me curar. Se a Bíblia está dizendo que o Senhor prospera, o Senhor tem que me prosperar. Não é assim não, irmão. Não é assim não, irmão. Não é você que manda, é Ele que manda. E Ele vai fazer na sua vida e na minha vida se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. E nós continuamos sendo nada diante dEle. Não tentarás o Senhor teu Deus. Cristo temeu o Pai naquele momento, respeitou, honrou o Pai, evitando o sentimento de queixa, de reclamação. Quanta gente abre o bocão para se queixar, reclamar diante de Deus? A Bíblia diz, eu quero. Ele não ousou confrontar a vontade do Pai e nem tentou Deus, nem tentou o Pai a se deixar manipular por Ele. Mas muita gente tem tentado manipular Deus em seu próprio favor. Se você tem feito isso, irmão, se você tem feito isso, irmã, acorda. Você está destruindo o testemunho de Deus na sua vida. Acorda, desperta. Terceira flecha. Cristo foi tentado a comprometer o seu coração com as coisas boas desse mundo por meio da idolatria. Aquele que proporcionaria tal coisa. Idolatria àquele que proporcionaria tal coisa, numa espécie de adultério espiritual. Ou seja, Cristo foi tentado a adulterar espiritualmente naquele momento. Ou seja, deixar de adorar e amar somente ao seu Deus, ao Senhor seu Deus, e amar, entregar, a sua vida em relação somente com o Senhor seu Deus, e adulterar com o diabo naquele momento. Cometer um adultério, uma espécie de adultério espiritual. Lembre, entenda que eu não estou falando de relação sexual, não é isso. É um adultério espiritual com Satanás. Porque o diabo fala assim para ele. Ele leva Jesus até o alto de um monte, muito alto, e fala assim, ó, ele mostrou todos os reinos do mundo e fala assim, ó, eu te dou tudo isso. Basta você se ajoelhar e me adorar. Ou seja, deixe de adorar aquele lá, o teu pai. Adore a mim. E eu te dou tudo que você quiser. Tudo que você está vendo aí. Quanta gente tem cometido esse adultério espiritual, idolatrando o dinheiro, idolatrando pessoas,
idolatrando líderes, trocando a adoração que é somente de Deus por uma vida cega atrás do dinheiro, por uma vida cega atrás de pessoas. Mas Jesus responde para ele assim, ó: sai daqui, Satanás. Você foi longe demais, em outras palavras, né? Sai daqui, Satanás. Pois as escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Tudo que você precisa, meu irmão, minha irmã, nós falamos sobre isso quando falamos sobre a couraça da justiça. Tudo que você precisa vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Desce de Deus para nós. Você não precisa idolatrar o dinheiro, amar o dinheiro a tal ponto que você só tenha tempo para ele. Não. Você precisa só do Senhor na tua vida, meu irmão, minha irmã. Não faça, não caia nessa... Não se permita ser acertado por essa flecha de fogo. Levante o escudo da esperança. Se proteja com o escudo da esperança. A esperança de que o Senhor satisfará todos os desejos do teu coração. Tem pessoas que têm se entregue a adultérios, até carnais, porque não conseguem esperar em Deus a satisfação de todos os desejos do seu coração. Está esperando em Deus um casamento abençoado, uma esposa abençoada, um marido abençoado, mas olha para o relógio e pensa assim: está demorando demais. Aí sabe o que faz? Vai lá e arruma qualquer um e dá com a cara na parede. Por quê? Porque idolatrou o seu próprio corpo, idolatrou o seu próprio prazer, adorou a si mesmo. Não faça isso. Diante de todas as flechas de fogo, o que protegeu o Senhor foi a certeza inequívoca de quem era o Pai, que a sua palavra não volta atrás, que Deus é fiel, a certeza da fidelidade do Senhor para com aquele que deposita nele a sua esperança, e que toda honra, glória e soberania pertence ao Pai, a quem ele se submeteu totalmente, tá? A gente vai ter outros momentos em que o Satanás vai tentar o Senhor Jesus, e que ele também usa o escudo da fé. Está lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 31 ou 35, depois você pode ler com calma em casa, né? Mas o escudo da esperança, o escudo da fé, preservou a comunhão do Senhor Jesus com o seu Pai. E se ela preservou a comunhão do Senhor Jesus com o Pai na vida dele, vai preservar na sua vida também. Continue sempre crendo, esperando, confiando no Senhor, na sua palavra, que ela não volta atrás, que Deus não muda e que Ele sempre está contigo. Amém, meu irmão, minha irmã? Mas eu quero te dizer que ainda tem um outro ataque mortal que vem contra a sua vida, e que para esse você precisa do capacete da salvação. Mas esse é o tema do estudo de amanhã, às 21h30. Nós vamos estudar sobre o capacete da salvação contra esse ataque mortal que vem contra a tua vida. Amém? Agora nós vamos orar. Eu tenho certeza que os irmãos aí, o Marcone, o André e os outros irmãos que fazem parte da equipe, eles estão anotando aí os pedidos de oração por cada pessoa, porque passou aqui na rolagem, e depois a gente vai orar. Vai orar por cada pedido em específico. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele pode operar. Deus te abençoe, Elisa. O Senhor pode operar grandemente na tua vida hoje, no nome de Jesus, se você crer. Se você tem sido uma pessoa que... Paz, Deus te abençoe. Se você tem sido uma pessoa que tem
reagido de maneira errada diante dos problemas, diante das situações, o Senhor te convida hoje a você passar a usar o escudo da fé, a passar a usar o escudo da esperança em Deus. Vamos orar então. Pai, nesse momento eu quero te agradecer pela tua palavra, por cada pessoa que entrou nessa live, por cada pessoa que ouviu a tua voz nessa noite e que verdadeiramente, Senhor, foi tocada pelo teu Espírito Santo, que talvez tenha vivido até aqui, Senhor, sem confiar plenamente no Senhor, sem esperar plenamente no Senhor, e tem muitas vezes aberto a sua boca para reagir mal diante dos problemas. E tem, talvez, Senhor, tomado a frente na hora que não é para tomar a frente do Senhor. Que tem, Senhor, sucumbido diante das tentações do diabo. Pai, ajuda essa pessoa agora. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor ajude essa pessoa a passar a usar o escudo da fé, da confiança, da esperança no Senhor. E todos aqueles que entraram, Senhor, nessa live, que depositaram aí o seu pedido de oração, eu te peço que o Senhor abençoe de acordo com a tua vontade, Senhor, porque tu és Deus e nós somos teus servos, Senhor. Que o Senhor faça a tua vontade na vida dos teus filhos. Se for curar, cura, Senhor. Se for libertar, liberta, Senhor. Fortalece o cansado, o abatido. Levanta, Senhor, aquele que está caído, para que possa continuar caminhando em justiça. Eu te peço essas bênçãos nessa noite e que o Senhor abençoe esse fim de noite ainda e o dia de amanhã, o dia de sexta-feira, seja um dia abençoado pelo Senhor para a glória do teu nome. Nós oramos assim, crendo no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, que Deus abençoe vocês, todos vocês que entraram, que participaram. Oi, Fábio, quanto tempo? No nome de Jesus. Amém, é numa marcha só. Amém. Que você que entrou, que participou dessa live, se você quiser receber os esboços dos estudos da semana passada, dessa semana, entre em contato comigo para que você possa, eu envio para você, você me manda lá o seu e-mail que eu envio para você, tá bom? E você vai poder ler com calma, estudar com calma, né? Rever os estudos. Se você quiser levar para sua congregação, pode levar, não tem problema. Eu também estou disponibilizando os vídeos das lives também. Se você quiser o link dos vídeos para você assistir depois com calma, para você compartilhar com alguém, pode me pedir por e-mail que eu envio para você os links também dos vídeos, tá bom? Que Deus te abençoe. Até amanhã, às 21h30, nós estaremos juntos novamente aqui, se o Senhor permitir, lógico, para a gente continuar estudando sobre a palavra de Deus, a armadura do Espírito, em Efésios 6, do 10 ao 18, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus, e até amanhã. Amém.